Ok, pessoal, entramos então em nossas aulas práticas e nesse módulo a gente vai aprender a definir e desenvolver um site, um layout para sistema de impressão, ok? Utilizando nossos Media Prints. Primeira coisa que você vai fazer aí para acompanhar é deletar todos os arquivos, pode criar outra pasta e salvar aqueles que a gente vem desenvolvendo, mas delete tudo e deixa só a pasta padrão aí, sem nada, ok? E vamos lá para o nosso projeto. Eu vou criar aqui um novo folder para a gente não precisar mais deletar. E esse vai ser chamado de print, ok? A gente acessando aqui, ele já vai abrir o nosso folder e agora o nosso projeto vai ficar em /print, tá? Protables /print. Aqui a gente vai dar um Ctrl N, criar um novo arquivo em PHP, dar um Ctrl S para salvar dentro da pasta print como index, tá? .php ele pega automaticamente. Vamos trocar o título aqui para Protables imprima, ok? Ctrl S novamente para salvar. E anteriormente a gente viu como definir um arquivo para estilo manualmente. A gente vai ver agora como definir pelo Dreamweaver, tá? Vamos vir em Format, CSS Style, New. Aqui a gente vai escrever body, tá? Só para ter aí um elemento para esse arquivo atacar. Venho aqui embaixo e marco New Style Sheet File. Clico em OK. Clico em Sim para ele criar as tags HTML e ele vai pedir para mim salvar o arquivo. Vou salvar como style, o ponto .css ele pega automaticamente, clico em salvar. Clico em OK e ele já vai criar aqui o nosso link automaticamente e também já cria o arquivo. Vou dar um Ctrl S, venho no nosso estilo, Ctrl S novamente. Vamos definir o nosso projeto aqui. Asterisco, asterisco, barra, ok? Isso aqui é um comentário. Baixei duas vezes e aqui eu vou botar site Protables imprima versão 1.0 autor Robson V. Leite. Aí você bota o seu nome, né? Site do autor www.campusup.com.br. Ok? Então você pode definir aqui alguns artigos e fica bem bacana. Depois de ter isso aí definido, a gente precisa do layout, tá? O layout será esse aqui, ó. A gente vai desenvolver esse sisteminha aqui com a função de imprimir, tá? E vai ver como esconder aí topo, rodapé, então tudo com os nossos media prints, tá? Esse layout você vai encontrar no seguinte link, eu vou copiar aqui. Você vai ter ele aí disponível abaixo da aula para acessar, tá? E já fazer o download desse layout. A gente vai abrir aqui uma nova aba, colar o link e vamos acessar ele para fazer o download, tá? Eu deixei ele hospedado no Mega Upload. Então, assim que abrir, você vai esperar a contagem regressiva aqui, se você não for um membro premium. Ele vai dar esses 20 segundos, você vai poder baixar normalmente, tá? Depois de ter definido isso, a gente vê aqui no layout que a gente tem o quê? Topo, né? Tem o corpo desse site e tem um rodapé. E tem um sisteminha aqui diferenciado, deixa eu até puxar um pouquinho mais para cá, faça isso no seu também, para ele tirar aquela sombra lá. Ele tem um sisteminha diferenciado aqui, gente, que ele pega a parte do corpo aqui por baixo do topo e aqui embaixo a parte do corpo vem por cima do topo, tá? Então a gente vai fazer um sistema diferente aqui de exportação, ok? Vou dar um Ctrl S para salvar aqui aquela modificaçãozinha. Você já deve estar podendo baixar no seu Mega Upload. Clique em Download comum e ele já vai abrir aí o download do arquivo para você. Assim que você terminar de baixar, ele é 1 mega e pouco. Você clica em Download, né? Faz o download. Assim que você terminar de baixar, abre ele no Fireworks e continua a aula. Ok? Vamos dar um F5 aqui então para atualizar o nosso projeto, ele já vai abrir a página imprima e a gente vê aqui no nosso projeto o tamanho desse corpo, tá? O tamanho desse site. Se você vir em Canvas Size, ele vai ter 1000 de largura aqui, mas o nosso site em si, ele tem apenas 900 pixels, tá? Aqui está 901, a gente vai fazer com 900. Então, o que acontece? A gente vai criar todo o sistema dentro de 900 pixels. Aqui tem um pouquinho mais de espaço, que eu deixei para a gente ver que vai ter segmento, aí, vai ter continuidade no header e no nosso footer, tá? Vamos começar então, gente. Vamos definir o nosso projeto. A gente trabalhou várias vezes criando as divs aqui, e o modo mais simples de a gente trabalhar é criando primeiro o estilo, porque daí a gente chama aqui e ele já vai reconhecer as divs, tá? Antes disso ainda a gente vai definir os metas aqui, ok? Então a gente tem o meta http kiv, a gente vai ter abaixo do title aqui, meta name description, content descrição,
ok? E a gente vai ter também o meta name keywords com o content palavras-chave, ok? Vamos fechar aqui, dar um delete, beleza. Depois a gente define a descrição e as palavras-chave aí do nosso site, ok? Vamos vir no nosso estilo.css e vamos fazer as primeiras definições aqui, ó. Vou fazer um novo comentário e esse vai ser o nosso reset, tá? O nosso reset vai ser responsável pelo corpo do nosso site. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter o reset, que é o margem 0, que a gente já viu tudo isso, né? Padding 0 também. Ele vai ter o body, que vai definir aí o corpo total do nosso site, que a gente já vai definindo aqui. O que a gente tem aqui? No nosso background é um branco mesmo, tá? Só que a gente tem aqui uma particularidade. O nosso header ele tem que ter segmento total. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui no Fireworks uma ferramenta chamada Slice Tool. Ok? Antes de exportar, eu vou vir aqui no nosso projeto, dentro da pasta print, vou criar um new folder com o nome de imagens, que vai ser onde vai ficar as imagens do nosso projeto, ok? Vamos vir aqui novamente, clicamos no Slice Tool, eu vou selecionar daqui do topo, tá? Descendo até aqui mais ou menos aqui, ó. Não precisa ser mais que isso, até pode ser um pouco menos, ok? Ele vai ter 1 por 185, esse é o nosso slice. Vou vir aqui em File, Image Preview, vou definir aqui PNG32, tá? Que ele não é um arquivo pesado, vou dar um OK. Vou clicar com o botão direito em cima do nosso slice, Export Selected Slice, vou vir aqui no meu computador, WAMP, www, lá na nossa pasta do projeto, tá? Cursos, ProTables, Print, Imagens, tá aqui. Vamos vir aqui, ó. Body, primeiro o nome do que a gente vai atacar para ter uma organização de arquivos. Então é primeiro o nome da div que a gente vai atacar, tá? No caso não é div, é o corpo do site. Body, e ele é o BG do nosso body, tá? O background. Vou salvar, vou vir aqui no nosso estilo e vou definir aqui, ó, background, URL, imagens, body, BG. Quero que ele repita no eixo X, tá? E ainda a gente vai ter aqui o background color FFF, onde não tiver imagem, então vai ser FFF. Vamos vir aqui, F5 para atualizar. Tá aí, ó, gente, a gente já tem o nosso topo montado, ok? Depois de ter o topo montado, a gente tem que vir aqui e criar o nosso header, né? Então vamos fazer assim. Primeira coisa aqui é definir o tamanho do site, que ele vai ter os nossos 900 pixels, né? Então vamos vir aqui e vamos criar um ID site, tá? Esse vai ser o nosso site. Ele vai ter o widget de 900 pixels e ele vai ter o margem 0, cima baixo, alto, direita e esquerda. A gente quer esse bloco centralizado, né? E o nosso site então vai estar dentro desse bloco. O primeiro bloco então aqui dentro da body vai ser o div ID e perceba que ele já pega ali os disponíveis. Por isso que é interessante que a gente crie o CSS antes. Então o site vai ser aqui. Vou fechar a div e comento o fechamento dessa div. Site comentado, ok? Vamos descer ele aqui. Então esse vai ser responsável por definir o tamanho do nosso site. Depois de definir o site, então a gente já pode entrar com a definição do topo. Depois a gente vai fazer mais resets aqui, tá? Então aqui vai ser o nosso topo, que ele vai ser atacado como header, né? O nosso header ele vai ter o que, gente? Se a gente perceber aqui, a gente já tem o tamanho definido por essa retângulo aqui, por esse slice, tá? Que ele tem aí um width de 162 pixels. Isso aqui que a gente vai ter que definir. É interessante que a gente defina o widget, tá? Que vai ser o mesmo sempre do corpo. Não necessário, mas interessante, tá? Então, widget 900 pixels, egg 162 pixels, era isso? Vamos só conferir aqui se é isso mesmo. Ó, 162 pixels de edit é o tamanho da nossa slice, tá? Então 162 e posso fechar. Dando F5 a gente não vai perceber nada, tá? Só que se eu vir aqui e botar um background, a gente já vai ver que a gente definiu o topo do nosso site. Ó. F5 para atualizar. Opa! Faltou definir aqui o edit, o header, né? Então vamos entrar aqui. Sempre a gente vai trabalhar em cascata, tá? Então eu vou dar um tab, div ID, header. Fechei e eu vou comentar esse fechamento.
Ok, agora sim já está definido, F5 para atualizar. Está aí o nosso header pegando certinho onde a gente quer, né? E é isso aí que a gente vai fazer. Aqui que a gente vai desenvolver o header. Até vamos deixar aqui com esse background para a gente ir fazendo, tá? Ok. Voltamos aqui. Depois de a gente ter isso definido, a gente vai ter aqui uma logomarca, né, gente? E a gente vai ver agora como trabalhar com esses elementos separadamente. Então, eu vou clicar na logomarca, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui em Nova Layer ou clicar em Ctrl N para abrir uma nova layer. Ele vai obter o tamanho em Widget Height da minha logo, porque eu dei um Ctrl C antes de dar o Ctrl N, tá? Vou dar um OK e um Ctrl V. Tá aí a nossa logomarca. Clico fora, aqui no palco, venho aqui embaixo na Canvas, vou clicar e vou selecionar aqui, ó, background transparente, tá? Ctrl Alt F. E ele vai tirar qualquer tamanho a mais que tenha nessa logomarca. Vamos deixar ele bem centralizado aqui. Ctrl Shift X, a gente vai dar um export e salvar como logo. Essa logo a gente vai vir manualmente dentro da div header, ok? E vou botar aqui, ó, div class logo e vou comentar o fechamento da div. Dentro dela a gente vai ter o que? A gente vai ter um href, index.php, title, protables, imprima, home. A gente já está dizendo aí para o Google que esse link vai levar nós ao index, tá? Fechei o link então. Só corrigir aqui que é protables, imprima, home. Ok, e aqui dentro a gente vai ter a imagem, tá? Como é que a gente trabalha com a div? Tab, né? E aqui dentro a gente fecha assim. Aqui a gente pode vir dentro do link e novamente tab. E aí a gente bota a imagem. img src, vamos pegar a logo, vou ter border 0, porque a gente tem definido um link aqui, então para todos os navegadores lerem que não tem borda nessa imagem, a gente bota isso. Alt, logo, title, e aqui a gente pode botar palavras-chave. Protables, imprima o anúncio, e por aí vai, tá? Aquilo que for definido e segmentado pelo conteúdo do seu site, você pode colocar aqui como palavra-chave, ok? F5 para atualizar, tá lá a nossa logomarca. Como é que a gente vai fazer para definir aí o lugar dessa logomarca, né? A gente tem outro parâmetro bacana aqui, outro elemento bacana aqui, que é esse background aqui, ó. Deixa eu só capturar ele aqui, está aqui o background, tá? A gente tem que definir esse background também. E como é que a gente vai definir esse background? Até eu fiz errado aqui, a gente vai pegar esse background aqui, deixa eu dar um Ctrl S, pegar a logomarca e o background, que ele também tem uma transparência, então a gente pode definir junto, ó, Ctrl G, Ctrl C, vamos só corrigir isso, tá? Vou dar um Ctrl V aqui, Ctrl Alt F, ele já vai definir o tamanho correto novamente da nossa logo, tá? Ctrl Shift X e vou exportar aqui também como logo, vou salvar em cima. F5 para atualizar, ele já vai definir o background também para a gente. Aí a gente só vai precisar localizar essa logomarca no meio, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, o widget, para ele pegar, tem 480, edit, vai ter 109 pixels, tá? Aqui a gente vai definir assim, header, a gente já tem definido, header.logo. Isso aqui é muito bacana de você utilizar. Você vai ter o identificador, que é o header, e dentro do header tudo que vir vai ser atacado como classe. Então você vai estar atacando primeiro a div, depois a classe. É interessante que você não corre risco de repetição aí desse elemento e ainda você fica bem organizado. Você sabe que está se tratando da logo, de uma classe que está dentro da logo, de uma classe que está dentro do corpo, então fica bem organizado, tá? O que a gente vai ter então? O widget, 480 pixels, edit, 109 pixels, margem 0 alto, tá? E o display dele é block. Ele é sozinho naquela linha. F5 para atualizar e está aí localizado ao centro, ok? Depois disso aqui nos nossos elementos, a gente vai ter uma linha e essa linha não pode ser feita com CSS, porque ela tem um pequeno efeito, tá? Se você quiser fazer esse efeito, ele é bem simples também. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Você pega a linha, traça essa linha reta, tá? Segurando o Shift, seleciona aqui o elemento de cor e pega a cor do fundo do que você está trabalhando. Vem novamente aqui, clica
no sistema aqui de cores, no seletor de cores, e deixa ele bem escuro, ok? Dá um Ctrl C, Ctrl V, um pixel para baixo, seleciona a cor branca e deixa a opacidade aí de uns 30%. E ele já vai criar aquele efeito de linha fundada para você, ok? Bem simples de fazer essa linha. A gente já tem ela pronta aqui, os dois elementos estão agrupados, eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl N e ele já vai pegar aí o tamanho do elemento para mim. Ctrl V aqui, vou aproximar e você vai perceber aqui que a nossa linha ela tem um pixel. Deixa eu vir aqui para a gente visualizar bem. Vou dar um preto aqui. Tá aí, ó. A gente tem os dois elementos aqui, tá? Esses dois elementos eles vão ter não 3 pixels, mas 2 pixels. O nosso canvas, quando a gente exporta essa linha, é com 3, tá? Ctrl Alt F e ele já vai corrigir para a gente. Pegamos aqui no background transparente e a gente tem a nossa linha. Ok? Nossa linha está criada aí. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu preciso de toda essa linha para fazer o meu efeito? Não, né? Então eu vou dar um Ctrl X, vou vir no Canvas e ele vai ter 2 por 2. Apenas isso. Vou dar um Ctrl V e vou pegar a minha linha e vou botar ela aqui, ó, centralizada. Só vamos corrigir aqui, ver se ela está certinha. Vou criar uma nova cor no fundo. Ó, tá aqui a nossa linha, tá? Deixa eu criar um preto aqui, ó. Tá aí o efeito, ok? Deixei novamente background transparente, Ctrl Shift X, export e vamos criar aqui, ó, header, underline, line, underline, bg, ok? A gente vai criar aqui, ó, dentro disso, uma classe também. Você pode simplesmente também exportar a imagem inteira e botar aqui, mas eu não aconselho, tá? Você vai criar aqui, ó, div class line e vai fechar essa div e comentar. Dentro dessa div não vai ter nada, ela vai servir apenas para formatação dessa linha, tá? Vemos no estilo novamente e vamos definir header.line. Vou abrir aqui e vou dizer que o width dela é de 900 pixels, o height dela é de 2 pixels e ela vai ter um background, novamente URL, a gente vai selecionar o header line bg, repeat x. Ponto e vírgula, fechei. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar e ele já vai acrescentar a nossa linha lá dentro, tá? Vamos só ver o que aconteceu aqui, ó. Aqui eu botei 190, né? E nosso sistema ele tem 109 pixels aqui. Vou deixar correto. F5 novamente e ele já vai entrar lá onde a gente quer, tá? Ele é um pouco mais acima, né, gente, na verdade. Então vamos diminuir nossa logomarca. Vamos botar aqui. Deixa eu só ver aqui mais ou menos certinho o que ela tem. Ela tem 136, mas no Canvas ela tem 109. A gente vai ter que fazer manualmente no olho aqui para encontrar, tá? Tem esses detalhezinhos que a gente vai aprendendo a trabalhar no decorrer do tempo. Então a gente vai ter que diminuir um pouquinho aí o tamanho da logo para que essa nossa linha encoste nessa logo, né? Vamos lá então. Vamos aqui. Vamos botar aqui um 89 para ver se ela vai colar. F5 para atualizar. Opa, não é a logo que está empurrando, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, 89 pixels. F5 para atualizar. Ó, já passou, né? Foi muito. Vamos botar aqui 100 pixels, então, até que a gente encontre o lugar correto dessa logo, ó. 110. Acho que 110 ele estava passando, agora não vai passar, ó. Acho que faltou mesmo um F5 aqui para ele encostar, né? Ó, tá aí, certinho. Encostadinho, como a gente pré-definiu lá no nosso projeto, como é no nosso projeto. Depois disso, a gente vai ter aí o nosso menu, tá? E o nosso menu, novamente, ele leva um efeito abaixo. Esse efeito abaixo é apenas uma linha branca. Se você vir aqui em 100 pixels, ela é apenas uma linha branca, tá? Não é branca, é um pouco mais escura, porque ela está com uma opacidade de 40%. E ela tem aí um weight de 3 pixels, então é uma linha bottom de 3 pixels. A gente precisa criar esse elemento em imagem? Não, né, gente? A gente vai criar assim, ó. Vamos pegar um novo quadro aqui, ok? Por quê? Porque aqui a gente criou um efeito de opacidade. Isso a gente não vai fazer no nosso CSS. Então a gente vai pegar aqui esse quadro, vai clicar aqui na cor e vai vir ali em cima, ó, dessa nossa linha e clicar nela para pegar a cor certa, né? Vamos novamente mais perto aqui, ó, pegar bem ali no meio, ó. Essa aqui é a cor dessa linha, tá? Então você aplicou um efeito de opacidade, você vem aqui e captura a cor dela e você vai ter o mesmo efeito sem precisar utilizar opacidade, ó. Pode ver que é a mesma cor da linha.
tá? Então é essa cor que a gente vai utilizar lá. Vou deixar esse quadro aqui por enquanto e a gente vai criar então um menu. Esse menu ele vai ser utilizado como uma UL e a gente vai ter então esses dois elementos que vão ser utilizados dentro dele, tá? Então eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl N, vou dar um OK, Ctrl V. Aproximo aqui, vou dar aqui um background transparente, Ctrl Alt F, tá? Ele não modificou nada porque já estava o tamanho correto, Ctrl Shift X, Export, e a gente vai salvar como icon underline UL underline menu underline R direct, tá? Vou vir aqui com o botão direito, transforme, flip horizontal. Olha só, até eu vou fazer correto do jeito que é, né? Vamos pegar o outro elemento lá para não ter perigo de distorcer. Ó. Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, Ctrl Shift X, Export. Vou clicar aqui em cima para ele já pegar o nome e vou botar aqui L de left. Tá? Então a gente já tem os dois elementos aí que vão ficar um lado e um outro do nossa UL. Aqui então a gente vai ter a nova div, que vai ser uma div class menu. A gente precisa criar uma div para fazer isso, gente? Não, né? Por quê? Porque é o nosso último elemento aí a ser criado dentro do header. Então, a gente não precisa criar mais uma div. A gente vai fazer o seguinte: uli class menu, tá? E assim a gente já vai estar atacando uma classe para formatar. Vou comentar aqui e vou descer para a gente fazer aí o nosso menu. Vamos vir aqui novamente no nosso elemento, vou clicar em cima das palavras aqui e vou dar um Ctrl C. Vamos vir aqui no nosso Dreamweaver, Ctrl V. Opa, espera aí que eu fiz uma coisinha errada. Ctrl Shift G aqui para ele desagrupar as bolinhas, tá? Ctrl C novamente e Ctrl V. Ele vai criar as palavras para a gente. Vamos lá. Ó. Li, tá? Item de lista, fecho o item de lista. Vou criar aqui href, link cego, title, por enquanto cego também, e fecho isso. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 menus. Copio, Ctrl V, dou um tab aqui, vamos lá, ó. 3, 4, 5, 6. Início, lá dentro, ó. Quem somos, lá dentro. E aí você vai botando todos os menus dentro dos links para já deixar prontinho, tá? Depois a gente vai corrigir o link ali, tá? Ok, fale conosco aqui também. Tá aqui, tudo certinho, deleto essa parte. E dentro do nosso título, o que vai ser o nosso título? Vai ser ProTables imprima barra, tá? Todos os títulos vão ser assim, espaço, pode copiar isso aí e colar em todos também. Olha só que bacana. Tá? Então a gente está definindo aqui, contando para o nosso Google, que aqui vai ser o início, aqui vai ser o quem somos, aqui vai ser o portfólio, aí a gente vai ter serviços, expediente e o fale conosco. Mas a gente tem aqui, gente, a gente tem aqui também mais dois elementos que são as nossas imagens, tá? Que é aquelas nossas imagenzinhas no começo e no final aí da nossa li, tá? Da nossa UL. A gente vai ter que ter também, então eu vou botar aqui, ó, mais uma li. Essa ali vai ser class icon L. Vou fechar essa ali. Vou pegar aqui novamente ali, tá? Lá embaixo a gente vai ter o class icon R. Até eu errei aqui, né? Aqui é o R e aqui é o L, né? De left, direita e esquerda. Dentro disso, então, a gente vai ter as imagens. A gente não vai definir a imagem aqui também, tá? A gente vai botar como background dessa ali, vai definir o tamanho certinho dela e botar como background. Então, o nosso projeto ficou da seguinte forma. Tá aí o nosso menu, ok? Na próxima aula a gente vê como estilizar esse menu então.